Olá pessoal do sexto ano A, do sexto ano B, professor Arlés aqui, aula de português. A nossa aula hoje nós vamos fazer primeiro uma correção da nossa atividade da página 122. Quem fez e mandou para mim, antes dessa correção, vai ter uma nota melhor. Agora, quem mandou para mim depois dessa correção, vai diminuir um pouquinho a nota, porque não é justo, né? Quem fez antes ter a mesma nota do que quem fez depois, tá? Então, ainda continuo aceitando as atividades. Eu sei que é difícil vocês acompanharem as aulas por causa da internet, essa pandemia. A nossa internet aqui da região não é boa. Eu continuo aceitando, mas quem mandou, os primeiros que mandarem para mim, vai valer um pouquinho mais, tá? Mas continuem mandando para mim que eu aceito. Então, vamos corrigir a página 122 do nosso livro, que era a questão do 1 ao 6 do texto O Pequeno Príncipe. Para a gente responder, a gente vai ter que ler novamente o texto. Então vamos lá. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o principezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o principezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o principezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o principezinho, que quer dizer cativar. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também e é a única coisa interessante que eles fazem. Tu procura galinhas? Não, disse o principezinho. Eu procuro amigos, que quer dizer cativar. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o principezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o principezinho. A raposa apareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se me cativares, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens o cabelo cor de ouro, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o principezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos
a descobrir e muita coisa a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem lojas de amigo, os homens não têm amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas a cada dia te sentará mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é o rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. A gente acabou de ler o texto e vamos agora responder as questões da página 122, do 1 ao 6. Me acompanhe, pessoal. Quem fez, corrigem aí. Quais são os personagens da história? Pelo texto que a gente leu, tá claro que só há 2 personagens, o príncipezinho e a raposa. O narrador da história também é um personagem? Como você chegou a essa conclusão? Se lembra, em aulas passadas, 2 aulas passadas, eu falei sobre foco narrativo? O foco narrativo é em primeira ou terceira pessoa. Primeiro, quando ele participa da história, o narrador. E de terceira pessoa, quando ele somente conta aquela história. Neste caso aqui, dessa fábula, o narrador ele só conta a história. Ele não é um personagem, ele só conta. Como você chegou a essa conclusão? Está perguntando. É porque ele não participa. Ele só conta. Então, o narrador da história também é um personagem? Então, a resposta é não. E como você chegou a essa conclusão? Porque o texto ele é feito em terceira pessoa. Ele é feito em terceira pessoa. Só quem participa da história é os personagens. O narrador não participa. Terceira questão. Na história do Pequeno Príncipe, a raposa é um animal personificado que sente, pensa e fala como um ser humano. Você já havia lido algum texto cujos personagens também eram personificados? Conte para a turma. Essa é uma questão um pouco pessoal, então eu vou aguardar a resposta de vocês, né? Vamos pular para a 4ª questão. Como a raposa define a amizade? A raposa define a amizade como um entendimento mútuo. Amigo é aquele que desperta no outro a necessidade de sua presença. Os amigos cativam-se a um outro, cuidam um do outro, entendeu? Então a nossa resposta é essa. A raposa define a amizade como um entendimento mútuo, ou seja, é uma via de mão dupla. Ou seja, é uma amizade em que os ambos, têm que ter o mesmo carinho, o mesmo cativar. Amigo é aquele que desperta no outro a necessidade de sua presença. Os amigos cativam-se uns aos outros, é recíproco.
Quando a gente fala que é o mesmo tanto que a gente dá, é o mesmo que a gente recebe, a gente entende isso como reciprocidade. Vamos para a quinta questão. Segundo a raposa, o que é preciso para cativar um amigo? Para cativar um amigo, pessoal, é preciso ser paciente, estar com ele com certa frequência e passar a fazer parte de sua vida aos poucos, inicialmente sem nada dizer. Isso está lá no texto. A raposa falava que tinha que ter paciência, estar com ele com certa frequência e passar a fazer parte de sua vida aos poucos, mesmo que inicialmente sem nada dizer. Sexta e última questão. Como o príncipe reagiu diante das explicações e dos ensinamentos da raposa? O príncipe, pelo texto que a gente leu, reagiu com curiosidade, mostrando interesse em compreender o que ele dizia. Mais especificamente, ele não sabia o que era cativar. E ele estava aprendendo e fazendo perguntas para entender melhor as ideias da raposa. Um grande exemplo no texto, ele não sabia o que era cativar e ele não sabia o que era ritos. E com isso ele aprendeu com a raposa. Então essa foi a nossa atividade, gente, da página 122. Quem entregou para mim antes desse vídeo ser postado, vai valer um pouquinho mais. Porque não é justo eu dar a mesma nota para o aluno que fez antes de eu corrigir e um que fez depois que eu corrigi. Vocês me entendem? Mas todos vão receber, mesmo atrasando as atividades de vocês, que vocês mandam para mim, eu sempre considero. Tem aluno mesmo que já mandou mensagem para mim, um WhatsApp com atividade de 2 semanas atrás. Eu aceito da mesma forma. Lógico, não vai valer a mesma, não vai ter o mesmo peso de quem entregou um dia antes dentro do prazo. Um dia depois de eu ter passado a atividade. Tem alunos muito bons nessa sala, muito bom. Tanto sexto A como sexto ano B. Eu passo a atividade aqui no vídeo, dá meia hora, eles já mandam para mim para eu corrigir. E eu fico muito feliz quando o aluno vem e me pergunta as coisas no pessoal. Eu fico muito feliz porque é sinal de que está assistindo às minhas aulas. Então, essa foi a nossa aula do dia 23, né? Então, a gente fica por hoje por aqui. Até mais, boa tarde.